Olá, daremos início agora à nossa aula de número 9, né? Na nossa aula de número 8 nós falamos sobre coluna vertebral. Vamos dar sequência, né, à divisão segmentar do corpo humano. Vamos falar agora sobre o quê? Sobre o complexo inferior. Quando nós falamos de complexo inferior, quem na realidade é o complexo inferior? O complexo inferior ele começa na cintura pélvica, passa pelas articulações do quadril, joelho, tornozelo e pé. Essa será a nossa compreensão para o complexo inferior. Por que o complexo inferior ele é tão importante? Porque, na realidade, quando eu penso na estruturação desse complexo inferior, começando na cintura pélvica, um ponto a destacar é que, de maneira objetiva, eu não tenho como desvincular a cintura pélvica da coluna vertebral, em função da articulação sacroiliaca, em função do segmento sacral e das articulações do quadril. Cláudio, por que eu não posso desvincular a cintura pélvica, né, efetivamente da articulação sacroiliaca e das articulações do quadril? Por dois motivos. Motivo número 1, né, a região posterior da cintura pélvica, ela é fechada por quem? Ela é fechada pelo sacro a partir da articulação sacroiliaca. Então, o fechamento posterior da cintura pélvica ocorre ali. 2. Anteriormente, a cintura pélvica ela é fechada pela sínfise púbica. Daí a razão pela qual a cintura pélvica ela é considerada um anel o quê? Um anel fechado. Tá? Outro ponto importante destacar é que a cintura pélvica ela é suportada pelas articulações dos quadris, quadril direito e quadril esquerdo, ou em outras palavras, pela articulação coxo-femoral direito e coxo-femoral esquerdo. Isso é importante porque a mobilidade ou a orientação espacial da cintura pélvica dependerá diretamente, né, da mobilidade ou do comportamento da articulação da coluna vertebral no seu segmento lombar, já que o sacro não se movimenta, e das articulações dos quadris. Correto? Correto. Vamos observar no texto, quando ele chama a nossa atenção aqui, que a cintura pélvica ela serve como local para inserção de 28 músculos, né, do tronco e da coxa. Mas, ao mesmo tempo, ele chama a minha atenção que a cintura pélvica ela suporta todo o peso do corpo posicionado acima dela. Ora, se ela suporta todo o peso do corpo posicionado acima dela, quando a carga chega na cintura pélvica, ela vai ser distribuída para o quadril direito e o quadril esquerdo. E essa ideia que eu tenho de suporte, efetivamente, da carga ali pelos quadris direito e esquerdo, faz com que eu entenda, a partir da postura ereta, com os meus pés no solo, que os membros inferiores, somado ao meu arranjo da cintura pélvica, formam um anel fechado. Ou seja, em si a cintura pélvica já é fechada, anteriormente pela sínfise púbica, posteriormente pela articulação sacroiliaca ali, com o segmento sacral fechando, que pertence à coluna vertebral. E lá embaixo, a partir da postura ereta, pelos membros inferiores, uma vez que os pés estão ancorados em uma cadeia o quê? Em uma cadeia fechada. Vamos ao texto mais uma vez e observar ali, né, que eu tenho 28 músculos. 28 músculos? 28 músculos. É uma quantidade muito grande de músculos vinculados à cintura pélvica, que está destacado para vocês aqui agora, né, em vermelho. Ela está destacada aqui em vermelho, né, e circundada também em vermelho. Só que não existe musculatura específica para movimentar a cintura pélvica. Volto a dizer, os movimentos da cintura pélvica estão vinculados aos movimentos da coluna vertebral, em especial o segmento lombar, e aos movimentos das articulações do quadril direito e esquerdo. E os movimentos da cintura pélvica, eles são importantes por quê? Porque isso é um foco que eu gostaria que nós tivéssemos bastante atenção. Toda vez, guardem esse áudio, por favor, toda vez que eu tiver restrição na mobilidade pélvica, eu estarei comprometendo a qualidade dos movimentos de quem? Da minha coluna vertebral e das minhas articulações de membros inferiores, quadril, joelho e tornozelo. Ou, em outras palavras, o estresse sobre o sistema locomotor, em especial lombar, tá, será muito grande com restrição da mobilidade pélvica. Vamos tentar conhecer esses movimentos, porque esse ajuste nas tarefas do dia a dia são ajustes finos, né? Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho dois movimentos que ocorrem no plano quê? No plano sagital, com eixo lateral, concebendo a posição anatômica como posição de referência, que são a báscula anterior e a báscula posterior. Nós vamos verificar que as amplitudes de movimentos, que a gente chama de ADM, né, amplitudes de movimento, são diferentes. Na báscula anterior, ou seja, caracterizada pela acentuação da lordose lombar, ela é um pouco maior do que na báscula posterior, caracterizada pela retificação da lordose lombar. Então, só para fechar essa ideia,
Báscula anterior, inclinação da pelve para frente a partir da acentuação da lordose lombar. ADM de mais ou menos 70 a 75 graus. Báscula posterior, deslocamento da pelve para trás a partir da retificação da coluna lombar. ADM, amplitude de movimento de 50 a 55 graus. Lembrando, eu não citei músculos da pelve, lembra? Citei músculos da coluna lombar. Aqueles que acentuam a lordose lombar e aqueles que retificam a coluna lombar, ok? Vamos agora ao movimento da pelve, que acontece o quê? No plano frontal com eixo antero-posterior. Eu tenho efetivamente o quê? O desnivelamento das cristas ilíacas. Opa, então eu tenho minha cintura pélvica e as cristas ilíacas estão o quê? Orientadas no mesmo nível. Toda vez que eu tenho uma mais alta do que a outra, eu tenho esse desnivelamento, eu tenho a pelve o quê? Fazendo uma inclinação direita e esquerda. Ora para um lado, ora para o outro. Ora para um lado, ora para o outro. Mais uma vez, o desnivelamento das cristas ilíacas ocorre em função de quem? De ajustes finos nos movimentos de flexão lateral da coluna vertebral, segmento lombar, e de comportamento dinâmico dos meus membros inferiores. Mais uma vez, dependo da mobilidade da minha coluna vertebral no seu segmento lombar para que eu possa ter o quê? A assimilação do movimento de inclinação direita e esquerda da pelve, que é caracterizado a partir da inclinação, volto a dizer, da inclinação das cristas ilíacas. Lembrando, não existe uma amplitude pré-estabelecida, mas volto a reforçar, a flexão lateral direita e esquerda da coluna vertebral no seu segmento lombar, ele é muito pequeno. Depois nós temos quem? Depois nós temos a rotação da pelve para a direita e para a esquerda. Mais uma vez, caracterizada a partir do quem? Do deslocamento da crista, ora para frente, ora para trás, ora para frente, ora para trás, ora para frente, ora para trás. Isso é um ponto importante porque, volto a destacar, a coluna vertebral no seu segmento lombar também assume bastante importância. E destaco mais ainda que os movimentos rotacionais da coluna vertebral no seu segmento lombar são muito pequenos. Então, por isso que o autor coloca os movimentos pélvicos, em especial para a inclinação direita e esquerda e para a rotação direita e esquerda, são movimentos finos, são movimentos suaves, correto? Então esses são os movimentos da pelve. Os três movimentos, aliás, melhor dizendo, os movimentos vinculados aos três planos, báscula anterior e báscula posterior, ao plano que? Sagital. Inclinação direita e esquerda ao plano frontal. Rotação direita e esquerda ao plano transverso horizontal, ok? Vamos passar agora para a articulação do quadril. Lembrando, a articulação do quadril é uma articulação sinovial de cabeça e cavidade, né? Ela é uma das articulações mais móveis do corpo humano. A articulação do quadril ela é caracterizada a partir de quem? Da articulação coxo-femoral, ou seja, a cabeça do fêmur articulando-se com quem? Com um acetábulo. Ela permite movimento nos três planos ortogonais, sagital, frontal e transverso. Como consequência, ela permite também a circundução e movimentos em planos intermediários. É uma articulação muito estável em função do bom encaixe que eu tenho da cabeça, né, do fêmur ali no acetábulo. Então eu vou verificar que essa articulação é uma articulação que permite os movimentos de flexão, extensão e hiperextensão. Só que eu vou chamar a atenção de vocês para um dado importante. Qual é o dado importante? A flexão e como consequência, lembrando da nossa referência na posição anatômica, a flexão e como consequência, a extensão da coluna, da articulação do quadril até a posição anatômica, ela vai apresentar uma variação de amplitude de movimento muito grande, de 70 a 140 graus. Por quê? Deixa isso destacado, mais à frente eu vou mostrar isso para vocês na prática. A amplitude para a flexão da articulação do quadril depende do posicionamento da articulação do joelho. Vamos registrar essa frase. A amplitude do movimento de flexão da articulação do quadril depende do posicionamento da articulação do joelho. E já o movimento de hiperextensão da articulação do quadril, ele é um movimento que ele é mais restrito, ele é mais limitado. Então, o grau de amplitude do movimento de hiperextensão, ele é menor. Vou destacar para vocês aqui. Ele vai de 4 a 15 graus, por quê? Ele tende a ser muito limitado pelo ligamento ipso ou ligamento iliofemoral, que é um ligamento que trava o deslocamento do segmento coxa para trás. Como consequência, ele trava o movimento de hiperextensão da articulação do quadril. Ok? Esses foram movimentos do plano sagital com eixo lateral da articulação do quadril. Vamos ver agora os movimentos no plano frontal com eixo antero-posterior. A abdução e a adução são movimentos antagônicos. Na abdução, a partir da posição anatômica, eu desloco o segmento para fora. Na adução, eu trago o segmento até a posição aqui, anatômica. Ou seja, a abdução e a adução a partir da posição anatômica são movimentos que têm o quê?
uma amplitude de movimento muito baixa. Vale destacar aqui que eu tenho para o movimento de abdução da articulação do quadril, o glúteo médio, o glúteo mínimo, em especial o glúteo médio, né, com os principais músculos. Já para a adução, eu tenho o grácil e os adutores, né, o adutor magno, o adutor breve e o adutor longo, que são músculos que me permitem aduzir. Mas a amplitude é pequena. Por que a amplitude é pequena? Porque o trocânter maior do fêmur ele vai tender a bater, né, ou esmagar a bursa supratrocantérica, né, ali no ilíaco, quando eu faço o quê? Quando eu faço efetivamente o movimento de abdução acima de 30 graus. Para que eu possa fazer esse movimento de abdução acima de 30 graus, o que eu vou precisar? Ou estar com o meu quadril flexionado, ou estar com o meu quadril em rotação externa, ou seja, numa posição diferente da posição anatômica. E os dois últimos movimentos da articulação do quadril, a partir das posições de referência, ou dos planos ortogonais de referência, são as rotações interna e rotação externa. Com o corpo na posição anatômica, a rotação interna eu giro os meus dedos para dentro, os artérios giram para dentro. Na rotação externa, os artérios giram para fora. E as amplitudes são diferentes, como eu vou destacar aqui agora. Na rotação interna, a amplitude de movimento é de mais ou menos 70 graus. E os músculos responsáveis quais são? Pectíneo, glúteo médio e glúteo mínimo. Já na rotação externa, eu tenho uma maior amplitude de movimento. E quais são os dois músculos principais que eu tenho para a rotação externa, em especial o glúteo máximo e o músculo sartório? Então eu tenho que, de maneira objetiva, entender que essas ações são importantes. Por quê? Porque elas me confortam a articulação do quadril a partir da flexão, extensão e hiperextensão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa e, como consequência, a circundução e qualquer movimento no plano intermediário. Lembrando que os movimentos do quadril irão impactar diretamente no comportamento espacial também da minha cintura pélvica. E aí, nós passamos a destacar alguns pontos importantes. Músculos bisarticulares, que envolvem a articulação do quadril, normalmente farão que eu tenha o quê? A necessidade de vincular, como eu falei anteriormente, joelho e cintura pélvica, para que eu possa melhor ter esses músculos fortalecidos e, ao mesmo tempo, alongados. O posicionamento pélvico irá interferir diretamente no alongamento e no fortalecimento dos músculos envolvidos com os quadris, assim como a articulação do joelho. O outro ponto importante é a ação ligamentar. Não existe ação ligamentar tendendo a travar o movimento de flexão do quadril. A ação ligamentar trava muito mais o movimento de hiperextensão do quadril. Então a articulação do quadril é livre para o movimento de flexão, tendo como único mecanismo de travamento a ação muscular. Já para a hiperextensão, a ação ligamentar tende a promover esse travamento. Correto? Vamos ver agora e passar para o complexo do joelho. E por que complexo do joelho e não articulação do joelho? Porque a articulação do joelho é uma das articulações que constitui o complexo do joelho. Cláudio, então quem eu tenho de maneira objetiva dentro do complexo do joelho? Eu peço um pouco de paciência a vocês, que vocês entendam isso de forma bem distinta. Tá? Eu tenho 3 articulações aí, 2 estruturais e uma funcional. A articulação funcional é a articulação patelo-femoral, que é a articulação entre a patela e o fêmur, que é importante para a orientação da patela no sulco intercondilar. Vamos relembrar lá da aula de anatomia, por isso que a anatomia é importante. E eu tenho 2 articulações estruturais. Eu tenho quem? A articulação tíbio-fibular proximal superior, e lembrando, ela é uma sindesmose, é uma articulação ligamentar, e eu tenho a verdadeira, aí sim, a articulação do joelho, que foi uma articulação que nós classificamos ainda agora como bicondilar, que é entre quem? Que é entre o fêmur, o côndylus, né, lateral e medial do fêmur, com o platô tibial. Então isso é importante porque os movimentos da articulação do joelho, eles ocorrem em que articulação? Na articulação tíbio-femoral. Mas eles dependem também do comportamento da articulação patelo-femoral, para que eu possa melhorar a efetividade mecânica do sinergismo ali do quadríceps femoral. Correto? Então vamos conhecer um pouquinho isso aí. Quais são os movimentos que eu posso realizar para a articulação do joelho ou articulação tíbio-femoral? Basicamente são 2 movimentos. São os movimentos de flexão e extensão. Como eu caracterizo a flexão da articulação do joelho a partir da posição anatômica? Deslocamento do segmento perna para trás. Né? Ou seja, eu diminuo o ângulo articular entre o segmento coxa e o segmento perna. Quais são os músculos responsáveis por esse movimento? É a loja posterior de coxa. Qual é a loja posterior de coxa? Semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral.
Já o movimento de extensão do joelho é quando eu estou trazendo o joelho para a sua posição, né, de referência, ou seja, eu alinho o segmento perna ao segmento coxa, ou aumento o ângulo aí entre quem? Entre o segmento perna e o segmento coxa, chegando a 180 graus. Cláudio, então qual é efetivamente a amplitude de movimento que eu tenho para o movimento de flexão como consequência de extensão em condições normais? Aproximadamente 145 graus. E quem é responsável por promover na ação muscular a extensão? Vocês viram lá também na anatomia, a extensão da articulação do joelho. São os músculos do quadríceps. Então, isoladamente, quando a gente pensa somente na articulação do joelho, nós temos os flexores, os músculos da loja posterior, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, e para a extensão, os músculos da loja anterior, que é o sinergismo do quadríceps, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral, com uma amplitude de mais ou menos 145 graus. Agora, é um ponto importante, porque lembram que no sistema articular, eu chamei a atenção de vocês do papel ligamentar, fazendo o quê? A estabilidade da articulação. Só que com o joelho flexionado, os ligamentos colateral-lateral e colateral-medial perdem sua função. E aí, em parte, eu vou ter o quê? Aí, em parte, eu vou ter um comportamento de maior mobilidade para o joelho. Porque com o joelho flexionado, eu consigo ter os movimentos de rotação interna e rotação externa. E ele consegue ser melhor percebido, vou destacar para vocês aqui, com a articulação fletida a 90 graus. Então, foco em mim, com a articulação fletida a 90 graus, eu consigo girar o joelho para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Então, ele gira para dentro e para fora. Aqui, esse meu segmento em destaque aqui funciona como sendo minha coxa, e esse segmento perpendicular funciona como sendo minha o quê? Minha perna. E eu consigo girar ele para dentro e para fora. E os movimentos apresentam grau de amplitude distintos. Mas por que eu consigo fazer a rotação interna e externa com o joelho flexionado? Porque os ligamentos colaterais ficam frouxos. E eu vou ter vamos destacar aqui, para o movimento de rotação externa, amplitude de mais ou menos 45 graus. E para o movimento de rotação interna, amplitude de mais ou menos 30 graus. Olha, e uma ação muscular antagônica é importante aí. Por quê? Lembram que na flexão, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso trabalharam de maneira conjunta? Agora aqui eles são diferentes. Para a rotação externa, o responsável é o músculo bíceps femoral. Para a rotação interna, semitendinoso e semimembranoso. São músculos que se somam, né, por um determinado movimento, mas são antagônicos em outro movimento da articulação do joelho. E aí alguns elementos importantes que eu tenho no joelho, os meniscos. Vamos destacar os meniscos aqui. Menisco medial e menisco lateral. Por que esses meniscos são importantes, gente? Por uma razão muito breve. Eles absorvem parte das cargas que estão chegando à articulação do joelho, né? Eles se deformam para permitir o movimento e eles assimilam, porque observe aqui, o joelho não flexiona assim, ó. O joelho flexiona deslizando. Então, esse desgaste dos meniscos é normal em função do processo de envelhecimento, em função do padrão de utilização desse joelho. Então é importante que a gente tente preservar ao máximo a integridade do menisco, porque ele sempre vai sofrer uma carga de cisalhamento. E vocês devem estar lembrados que as estruturas não gostam dessa carga de cisalhamento. Uma outra estrutura importante, ainda vinculada à articulação do joelho, é a patela. Por que a patela é uma estrutura importante? A patela é uma estrutura importante, deixa eu destacar ela aqui, porque ela tem como finalidade fazer o quê? Proteger, vou destacar aqui agora, ó, a patela tem como finalidade proteger a face anterior da articulação do joelho. E aí cabe destacar com os senhores que todo desalinhamento da patela, em especial a lateralização da patela, tende a gerar um mecanismo, uma predisposição ao mecanismo lesivo. Então, eu pediria que vocês observassem com calma, na web, no material de estudo de suporte de vocês aí, tá? Os mecanismos lesivos que ocorrem em função da lateralização da patela, né? As síndromes patelas femorais devem ser destacadas a partir daí. Ainda relacionado ao joelho, dois elementos são importantes. Um, como eu falei anteriormente, é esse comportamento que eu tenho do joelho, não só de rotação, mas de rotação e deslizamento do côndilo femoral sobre o platô tibial. E outro elemento importante que eu tenho em cima da articulação do joelho, que existe um comportamento, ou chamado mecanismo parafusar, durante o movimento de flexo-extensão do joelho. Então, aqueles que estão mais atentos à literatura, junto com o movimento de flexão da articulação, vamos com calma aí para vocês entenderem isso bem, junto com o movimento de flexão da articulação do joelho, tende a acontecer um movimento de rotação interna, suave, mas rotação interna dessa mesma articulação. E ao longo que eu vou fazendo a extensão da articulação do joelho, tende a vir acontecendo uma rotação externa.
Então, muitos autores, e eu comungo com eles, tá? Muitos autores colocam que o mecanismo de flexo-extensão puro da articulação do joelho ocorre mais ou menos o quê? Somente nos 20, 15 últimos graus de extensão. A partir de 15, 20 graus, quando eu começo a flexionar, a rotação interna ela tende a acompanhar a flexão e na medida que eu vou estendendo, a rotação externa tende a acompanhar a extensão. Somente de 15 a 20 graus eu tenho mecanismo puro de flexo-extensão. Daí chamar a atenção de vocês para o chamado quê? Valgo funcional, que muitas vezes em cadeia fechada, né? Os nossos colegas gostam de falar, parte disso aí é explicada a partir desse mecanismo chamado mecanismo parafusar. Sugiro que vocês observem com isso um pouquinho mais de cautela se vocês querem assimilarem melhor e serem um diferencial na profissão de vocês. Depois ali da região do joelho, nós temos a articulação do tornozelo. Quem forma a articulação do tornozelo? Opa, na realidade, eu tenho um complexo aí que envolve tíbia e fíbula na região, o que? Distal, a tíbia com talos e a fíbula com talos. Isso é importante por quê? Porque essa articulação, e eu vou destacar aqui na imagem agora, ela é classificada como uniaxial. Opa, desculpa. Vou destacar aqui, ela é classificada como uniaxial. Vou passar uma borrachinha aqui, 2 segundos só, galera. Ela é classificada como uniaxial. Vamos voltar lá e aqui. Por que isso é importante? Ela é uma articulação uniaxial, então ela só permite basicamente 2 movimentos. A flexão da articulação do tornozelo, conhecida como o quê? Como dorsiflexão, e a extensão da articulação do tornozelo, conhecida como quem? Como flexão plantar. Correto? Cláudio, mas eu consigo fazer a supinação e a pronação, ou a inversão e a eversão. E é importante chamar a atenção de vocês, por quê? Porque esse movimento de dorsiflexão e flexão plantar, que apresentam amplitudes diferentes, a dorsiflexão ela chega a mais ou menos 20, 25 graus, e a flexão plantar ou a extensão do tornozelo a 50 graus, elas se complementam com o arranjo ali da região subtalar, que é o movimento de pronação e o movimento de supinação, ou inversão e eversão. E aí eu tenho que esse movimento, ele ocorre aonde? Ele ocorre na região o quê? Subtalar. E aí vamos parar e pensar num ponto importante. A região subtalar é uma região entre o talos e o calcâneo ali. E é de maneira objetiva, uma região muito capacitada a suportar carga de choques. E é ela que me permite o movimento de pronar e supinar. Então, quando eu penso na região do tornozelo, eu tenho que entender que o movimento da articulação do tornozelo, ou seja, o talos com a tíbia, com a fíbula, ele não está isolado. Ele depende também do arranjo da região subtalar ali. Aí sim eu vou poder compreender plenamente esse movimento. E quais são os movimentos que eu tenho aqui? Eu tenho movimento de supinação e inversão. O que caracteriza isso? Na supinação e inversão, eu vou ter o quê? A parte lateral do meu pé totalmente em contato, tendendo a tirar a parte medial do pé, fazendo que a parte medial do pé perca contato com o solo. Já a pronação e a eversão acontece o mecanismo contrário. A tendência é uma acentuação de carga na face o quê? Medial, e como se eu estivesse tentando tirar a carga lateral do pé. Quem é responsável de maneira objetiva pelo quê? Pelos movimentos de supinação e pelos movimentos de eversão. Vamos dar uma olhada aqui. Tibial anterior, tibial posterior são músculos responsáveis pelo movimento quê? De inversão. Né? Ou seja, quando eu faço o quê? Quando eu faço o movimento em que eu deixo a carga concentrada na face lateral do pé. E já quem são os músculos responsáveis pelo movimento quê? Pelo movimento de pronação ou movimento de eversão. São os músculos fibular longo, fibular curto e fibular terceiro. Isso é importante, que vocês vão perceber, eu vou voltar um pouquinho, vocês vão perceber que isso se soma ao comportamento lá da musculatura que é responsável pela dorsiflexão e pelo movimento de flexão plantar. Quais são os músculos responsáveis pelo dorsiflexão? Pelo movimento de dorsiflexão, vamos lá, tibial anterior, extensor longo dos dedos e tibial terceiro. E quem são os músculos responsáveis pela flexão plantar? Gastrocnêmio medial e lateral e o sóleo. São os músculos da loja posterior de perna, correto? E aí, vamos destacar com vocês alguns pontos importantes aqui, né? E eu vou destacar isso de uma outra forma. Vamos observar agora, recapitulando, vamos agora trabalhar em cima de um platôzinho para que vocês possam observar todos os movimentos, começando desde lá da cintura pélvica. Eu vou me deslocar um pouquinho para o lado para que nós possamos observar isso aqui a partir da minha articulação da cintura pélvica aqui junto.
né? Então, destacando para vocês, o que eu tenho aqui agora, galera? Eu tenho um movimento no qual eu vou acentuar a minha lordose lombar. A acentuação da lordose lombar é chamado de quê? De báscula anterior da minha pelve. A retificação da minha lordose lombar, ou seja, quando eu faço assim com a minha pelve, eu tenho o quê? Eu tenho uma báscula posterior. Então, assim, esse comportamento de extensão báscula anterior, a retificação, a báscula o quê? A báscula posterior. Lembrando, os músculos que são presos com a cintura pélvica, eles não têm relação direta com o movimento específico da pelve. E no caso que eu acabei de citar para vocês, eu estou muito vinculado à coluna lombar. Agora, quando eu volto aqui e fico de frente para vocês estão observando o meu corpo no plano quê? No plano frontal. E nesse plano frontal eu tenho inclinação direita, esquerda, caracterizada pelo desnivelamento da crista ilíaca, ora uma, ora outra. Isso também está vinculado com quem? Com a minha coluna vertebral no seu segmento lombar. Depois eu tenho ainda quem? A rotação da pelve para a direita e para a esquerda. Observe que eu só estou girando minha pelve para a direita e para a esquerda. Isso também é caracterizado a partir do deslocamento anterior e posterior, ou seja, ora a crista ilíaca direita vai para frente, ora a crista ilíaca esquerda e sucessivamente eu vou alternando isso. Esses movimentos são suaves, são movimentos precisos para que eu possa orientar minha pelve no espaço. Ok? Então falamos dos movimentos da cintura pélvica. Báscula anterior, báscula posterior, inclinação direita, inclinação esquerda, rotação direita, rotação esquerda. Depois nós passamos para a articulação do quadril. E quais são os três movimentos que eu tenho no plano quê? No plano sagital. Para o meu quadril eu tenho a flexão, a extensão e a hiperextensão. Repetindo, flexão, extensão e hiperextensão. Vamos lembrar alguns pontos importantes. Olha a amplitude da minha flexão no momento 1 aqui agora e olha a amplitude da flexão no momento 2. Vou repetir. Amplitude da flexão no momento 1, amplitude da flexão no momento 2. Vocês devem ter percebido que o movimento, né, no momento 1 com o joelho flexionado para o quadril teve uma amplitude maior que no momento 2. Por que isso aconteceu? Porque o meu joelho estava estendido. E a extensão da minha articulação do joelho faz com que eu tenha o quê? A ação da musculatura posterior de coxa impactando no grau do quê? De amplitude de movimento para a flexão da articulação do quadril. Já o movimento de hiperextensão, ele é limitado por uma ação ligamentar, o ligamento Y, o ligamento iliofemoral, como eu falei com os senhores. Depois, lá embaixo, no plano frontal, o que nós vamos ter? O movimento de abdução e adução. Abdução e adução. Abdução e adução. Lembrando a vocês, esse movimento a partir da posição anatômica, ele é limitado por quem? Ele é limitado por uma ação do contato osso a osso, né, do trocânter maior do fêmur, que é impedido em função da ação da bursa. Então, tomar cuidado que o excesso de movimento acima de 30 graus, que é a amplitude permitida para esse movimento, tende ao quê? A promover um desgaste da bursa supratrocantérica. E depois, observem lá os meus pés agora, em especial o pé que vai se movimentar, por quê? Vocês vão ver que eu giro para dentro e para fora. A rotação interna e externa da articulação do quadril. Observe que com o meu joelho em extensão, eu estou girando meu quadril aqui em cima. Esse movimento de do meu pé está caracterizando uma rotação interna, mais ou menos 70, e uma rotação externa, mais ou menos 90 da minha articulação do quadril. São movimentos importantes, por quê? Porque eles conferem mobilidade à minha pelve. Vamos agora observar, né, saindo da região do quadril, vamos observar agora a região do joelho. E aí vamos trabalhar com os dois movimentos, né? O movimento inicial vai ser o movimento de flexão e extensão. Aqui a flexão e aqui a extensão. Aqui a flexão e aqui a extensão. Vamos lembrar com vocês, esse movimento tem uma amplitude de mais ou menos o quê? 140 a 145 graus. Acontece no plano sagital com o eixo lateral. Agora um ponto importante de destacar, quando eu continuo nessa posição, né? Eu observo que eu flexionei agora, ó. Eu flexionei minha articulação do joelho. Vou ficar num plano intermediário para vocês, tá? Eu flexionei minha articulação do joelho. Observa como meu pé, ele pode girar para frente e para fora. Para dentro e para fora. Isso aqui acontece o quê? A rotação interna e rotação externa da articulação do joelho. Então, com o joelho flexionado, foco em mim, com o joelho flexionado, eu consigo ter o quê? O movimento de rotação interna e o movimento de rotação externa. Mas para isso eu tenho que tirar a tensão dos ligamentos colaterais. E agora, lá na região do tornozelo, o que nós iremos encontrar? Na região do tornozelo, observando no plano sagital, nós iremos encontrar o movimento de dorsiflexão, que é quando eu puxo a pontinha do pé para cima,
Observa, puxa a pontinha do pé para cima e com o movimento de flexão plantar, quando eu fico só com a pontinha do pé do solo. Vamos repetir aqui, ó. Dorsiflexão, puxei a pontinha do pé para cima, flexão plantar, quando eu fico só com a pontinha do pé no solo. A amplitude para esse movimento de dorsiflexão é de mais ou menos o quê? 20 graus. Para o movimento de flexão plantar, ela é mais ou menos 50 graus. Numa marcha, numa caminhada normal, o que eu preciso? Né? Vamos observar aqui comigo, numa marcha, numa caminhada normal, eu preciso ter pelo menos 10 graus de dorsiflexão. Então eu tenho que treinar a mobilidade, especificamente da região do tornozelo, para esse movimento de dorsiflexão e flexão plantar. A flexão plantar ela é muito mais própria, a gente consegue realizar com muito mais facilidade. Algumas pessoas têm restrição ao movimento da dorsiflexão e eu sugiro que isso seja observado. E por último, lá na região do tornozelo ainda, eu tenho um movimento, e aí eu vou destacar com vocês em cadeia fechada e em cadeia aberta, eu tenho um movimento o quê? De supinação, também conhecido como inversão, e eu tenho um movimento de pronação, também conhecido como eversão. Na supinação, observe ó, que a face lateral do pé tende a permanecer em contato com o solo, já a face medial tende a perder esse contato. Já na pronação e inversão acontece o contrário. Na pronação, a face medial mantém contato com o solo, né? E aí e é um ponto importante destacar que as entorses em inversão, elas são entorses mais comuns. Já as entorses em eversão, elas tendem a ser mais traumáticas. Vamos lembrar que o maléolo lateral, ele tende a ser mais pronunciado, ou seja, ele tem um alcance mais longo que o maléolo medial. E aí, ponto importante, que em cadeia fechada, Cláudio, relembra a cadeia fechada, o pé no solo, né? Essa supinação e essa pronação, elas acontecem isoladamente. Agora, quando eu vou para a cadeia aberta, e vamos destacar bastante o pé, eu vou tentar fazer um movimento de supinação, ou seja, jogar para dentro. Olha o que aconteceu. Veio uma flexão plantar e uma adução. Então, em cadeia aberta, o movimento é triplanar. Junto com o quê? Junto com a supinação, vem a adução e vem o movimento o quê? De flexão plantar. Junto com a eversão ou pronação, tem uma abdução e uma leve dorsiflexão. Então é por isso que eu tenho, junto com o movimento de pronação, eu tenho uma dorsiflexão e uma leve abdução. Por isso, foco em mim, por isso que eu tenho, na realidade, os movimentos em cadeia aberta, sendo chamados de movimentos triplanares. Vamos fechar esse pacote. Complexo inferior, começou na cintura pélvica, anel fechado, um anel fechado a partir de quem? Anteriormente da sínfise púbica, posteriormente na articulação sacroiliaca, porque o sacro fecha ali a cintura pélvica. A partir da cintura pélvica, que sofre ao longo dos movimentos do dia a dia, ajustes finos a partir da báscula anterior, báscula posterior, inclinação direita, inclinação esquerda, rotação direita, rotação esquerda, pequenos mecanismos de ajuste, eu tenho as articulações dos quadris, que é uma articulação de cabeça e cavidade, permitindo o movimento nos 3 planos ortogonais, sagital, frontal e transverso, como consequência o movimento nos planos intermediários. E as ações musculares aí envolvendo tanto o joelho quanto o segmento pélvico, já que alguns músculos são biarticulares. Ponto importante é que a assimilação de carga pelos quadris tem intimidade com quem? Com a dinâmica funcional, porque as cargas chegam pelos membros inferiores, passando pelos quadris, chegando à pelve. Correto? Correto. Depois, na região do joelho, nós temos uma articulação funcional, que é a patela femoral. A importância da trajetória da patela no sulco intercondilar, fundamental para a integridade estrutural. Sugeri que vocês observassem as síndromes patelofemorais, observassem a predisposição. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar que é das condromalasas ou condropatia patelares. Vale a pena dar uma olhada nisso com calma. E os movimentos possíveis para o quê? A articulação do joelho. Flexão, extensão, rotação interna e externa. E o arranjo que eu tenho lá onde? Na região do tornozelo. Com a articulação do tornozelo, propriamente dita, que faz o movimento de dorsiflexão e flexão plantar, ou seja, flexão e extensão da articulação do joelho, sendo necessário no mínimo do quê? 10 graus de dorsiflexão para uma marcha, um deslocamento normal, né? E ainda o comportamento de supinação, né? E de pronação ou de inversão e eversão da articulação subtalar, que tem um comportamento triplanar quando eu estou o quê? Quando eu estou em cadeia aberta. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de número 9 e até o nosso próximo encontro com a aula de número 10. Um abraço.